Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Tito, capítulo 2, da carta de Paulo a Tito. A irmã Ana Júlia, minha filha, também chegou aqui no grupo, dando boa noite. A irmã Vanessa também, boa noite, queridas irmãs. Vamos ler aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11, até o versículo 14. Domingo passado, eu preguei sobre a ciência de Deus. E o texto terminava com a frase, a oração, a bênção, a graça seja contigo. E nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre essa graça, a maravilhosa graça de Jesus. Esse texto de Paulo a Timóteo fala sobre a graça da salvação e que ela é para todos, isto é, para todos os que creem, para todos que recebem. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, ela nos orienta a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. A maravilhosa graça de Jesus. É isso que está dizendo o versículo 11 neste texto. Há um belo hino que foi incluído no nosso inário dos batistas no Brasil, chamado de Inário para o Culto Cristão. Ele é o número 193, ele diz maravilhosa graça. E nessa primeira estrofe, ele fala assim, maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ele me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. No estribilho, que é o coro, a expressão maior, é que essa graça é maior do que o nosso pecar. Fala, graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, isso é maior que o meu pecar. É revelação do amor do Pai. É revelação do amor do Pai. O hino segue, muito lindo, muito precioso. Eu gosto muito deste hino, gosto de cantar esse hino. Um dia que estivermos aqui com a congregação reunida, eu quero cantar com os irmãos esse lindo hino. Pedir para os irmãos do louvor já irem ensaiando esse hino. Hino maravilhoso, maravilhosa graça, 193 do Inário do Culto Cristão. Então, a palavra de Deus diz também sobre a graça de Deus em todo o Novo Testamento. E no Velho Testamento nós conhecemos isso como amor de Deus, benignidade de Deus, bondade de Deus. E aqui no Novo Testamento essa palavra graça. Lendo Philip Yancey, um dos meus escritores assim, preferidos, pela sua experiência de fé cristã, ele escrevendo no livro Maravilhosa Graça, quando no capítulo 1 ele fala que graça é a última palavra perfeita, ele diz a palavra graça é uma grande palavra teológica e que ela não foi estragada, não sofreu degeneração ao longo dos tempos. Ele chama isso de uma palavra perfeita, a palavra graça. Muitas palavras perderam o seu sentido original, a palavra graça não perdeu. Ele conta a história de David Simmons. David Simmons é um grande ministro de aconselhamento, um grande conselheiro. E ele resumiu, na sua carreira de aconselhamento, ele resumiu a sua própria carreira dizendo desta maneira: há muitos anos cheguei à conclusão de que as duas causas principais da maioria dos problemas emocionais entre os cristãos evangélicos. Eu não estou falando nem das pessoas do mundo. Estou falando dos problemas emocionais que cristãos sofrem. Eles
essas duas causas são o fracasso em entender. Marcolino falava sobre conhecer Deus para poder adorar a Deus. A escola dominical hoje falando, para a gente orar de uma forma correta, a gente tem que conhecer Deus, os propósitos de Deus. Então, vejo que David Simmons também, na sua longa experiência de conselheiro, de psicólogo, ele chegou e diz, falando aos cristãos, o fracasso em entender, receber e viver a graça e o perdão incondicionais de Deus. Então, muitos crentes estão passando por problemas emocionais, porque são fracassados em entender, em receber a graça de Deus, em aceitar o perdão incondicional de Deus. E segunda causa que ele fala, principal, o fracasso de distribuir esse amor, perdão e graça incondicionais aos outros. Ou seja, a pessoa tem problemas, o crente tem problemas emocionais, porque ele é fracassado em receber e ele é fracassado em distribuir essa graça, em distribuir amor. Irmãos, por isso que Jesus falou, é amar a Deus em primeiro lugar, de todas as forças, todo entendimento, toda a alma, toda a vida, e amar o próximo como a si mesmo. Quando nós recebemos a graça, nós estamos recebendo o amor, nós estamos amando a Deus. Quando nós levamos essa graça, distribuímos essa graça, nós estamos amando o próximo como a si mesmo. É o que Jesus ensinou no Evangelho. Ele também, Jansen, fala que o mundo pode fazer muita coisa, bem melhor até do que a igreja. Ele lembra que não precisa ser um cristão para construir uma casa, alimentar os famintos, quiser praticar caridade, né? E para curar os enfermos. Não precisa ser um cristão. Mas ele lembra, há apenas uma coisa que o mundo não pode fazer. Ele não pode oferecer graça. E essa é a única contribuição realmente importante da igreja. Por isso, como cristãos, nós não podemos fracassar. Tanto em receber a graça, receber o amor de Deus, o perdão, e distribuir. Porque é a única coisa importante que a igreja pode fazer, que o mundo não pode fazer. O Philip Yancey, ele relembra a sua própria experiência, quando ele rejeitou a igreja durante algum tempo, e ele foi para o mundo. Ele havia crescido na igreja. Como muitos jovens crescem na igreja e depois abandonam a igreja. E depois ele conta, no outro livro, na Igreja Por Que Me Importar, um livro muito bom que eu li, ele fala como ele voltou para a igreja. Aqui ele está contando que ele voltou porque ele descobriu que no mundo não tem graça. No mundo não tem nenhuma graça. No mundo não se acha a graça. A graça somente se acha na igreja. Por isso a graça é mais um dom especial do Espírito Santo. A graça, essa maravilhosa palavra, charis, do grego, é uma rica expressão da salvação, do dom gratuito de Deus a nós. A graça é a bondade, é o amor de Deus por você e por mim e por todos nós. Por isso Paulo fala em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É totalmente pela graça. É totalmente de graça. É por sua graça que nós somos salvos, que os homens são salvos. É alguma coisa sem esforço, é gratuitamente que isso acontece. É sem nenhum mérito humano. Os pecadores devem ser justificados. E se devem ser justificados do pecado, isto só pode ser feito gratuitamente. O homem não pode fazer alguma coisa. Ele só pode receber a graça. Diz aqui a palavra de Deus, por sua graça, pela redenção. A nossa justificação, ela acontece assim, gratuitamente, porque o seu fundamento não está naquilo que nós fazemos. O seu fundamento está naquilo que nós não podemos fazer, e são as coisas que Jesus sofreu por nós lá na cruz, derramando o seu sangue inocente para nos livrar do pecado. Só Jesus poderia fazer isso.
vindo ao mundo como Deus, encarnando-se na pessoa de Jesus, homem, sendo Deus eterno, encarnado em pessoa humana, sem jamais pecar, sofreu tudo o que deveríamos sofrer lá na cruz. E Ele faz assim a nossa justificação. Pois essa graça de Deus aqui não significa o evangelho que nós conhecemos, que nós pregamos, que nós anunciamos. Essa graça aqui não significa aquilo que Deus tem nos revelado do seu conhecimento. A graça aqui é o amor de Deus. A graça aqui é o favor livre de Deus, o favor imerecido. Nenhum de nós merecemos isso. E Ele maravilhosamente expôs isso no plano da salvação, quando anunciou a vinda de Jesus, e quando Jesus de fato veio ao mundo, e lá na cruz, como escolhido de Deus, para nossa redenção, pré-ordenado por Deus para morrer por nós pecadores, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque os sangues de animais e de bodes não podiam tirar o pecado do mundo, mas o sangue de Jesus, ao vir ao mundo, esse tira o pecado do mundo, e uma vez só foi derramado, e não precisa ser repetido. Por isso o compromisso de Jesus é a garantia para nós, o povo de Deus. Ele é enviado de Deus para garantir a nossa justiça eterna, a nossa justificação, como diz teologia. Na vinda de Jesus Cristo, nós temos a aceitação graciosa. Deus aceita o sacrifício de Jesus. Jesus aceita ser o sacrifício por mim e por você lá na cruz. O sacrifício chamado substitutivo. Ele nos substituiu como uma atribuição, uma doação do Pai. Quando o pecador ia até o templo em Jerusalém, no tempo do Velho Testamento, ele tinha que doar o animal que iria ser sacrificado pelo seu pecado. Deus fez isso por nós, Ele doou o seu próprio Filho para ser sacrificado pelo nosso pecado. Então, na vinda de Cristo, nós temos também o dom gratuito dessa graça, a graça da fé. E nós devemos aceitar essa graça, nós devemos receber esse dom gratuito que Deus oferece de uma forma tão livre, tão espontânea, por causa do seu amor. A causa da justificação é a redenção que Jesus Cristo realizou lá na cruz. Essa redenção nos tira do estado de cativeiro do pecado. Todos nós que nos lembramos do dia que cremos em Jesus, que pedimos para Jesus perdoar os nossos pecados, que Ele escrevesse no livro da vida o nosso nome, não é? Isso é, que Ele nos salvasse pelo seu sangue vertido na cruz. Nós relembramos que antes estávamos presos num cativeiro, que é o pecado, e éramos escravos do pecado, aquele estado que éramos encantados por causa da natureza pecaminosa com este mundo e com as coisas pecaminosas. Mas Deus enviou Jesus para nos fazer essa redenção, nos livrar desse cativeiro. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa maravilhosa graça, do que Philip Yancey escreveu também nesse livro que leva o mesmo nome. Ele escreveu assim: a história que um amigo lhe contou, uma história verídica de muito tempo acontecido, e que por muito tempo continuou perseguindo ele, quando ouviu o seu amigo que trabalha com pessoas marginalizadas em Chicago. A história é sobre uma prostituta que foi falar com ele em terríveis dificuldades, sem lar, doente, incapaz de comprar comida para si e para a filha de 2 anos de idade. Entre soluços e lágrimas, contou-me, a prostituta contando a história, entre soluços e lágrimas, contou-me que estivera alugando sua filha de 2 anos de idade a homens interessados em sexo pervertido. Irmãos, isso é uma coisa, uma triste realidade, fazendo um parêntese.
que acontece no Brasil também. A exploração do sexo infantil e de bebês. E quando a gente tem conhecimento e contato com nossos missionários ali no Amazonas, a gente trabalhando com os ribeirinhos, e nós estamos apoiando como igreja o trabalho dos ribeirinhos no Amazonas. São histórias muito tristes que nós escutamos, de pedofilia, de abuso infantil, de sexo com crianças. E lá fora, nós sabemos, o mundo conhece o Brasil como um grande prostíbulo, por causa do que era o Brasil antes. Não deste governo. Esse governo tem combatido. A ministra Damares Alves tem combatido de uma forma cristã o tráfico de sexo infantil que era propagado lá fora no mundo. Graças a Deus, nós temos um governo que tem prezado pela família, pelas nossas crianças. E a Polícia Federal tem investigado e tem denunciado ao Ministério Público muitos pedófilos, inclusive fora do Brasil. Então, voltando a essa história triste dessa prostituta que alugava a sua filha de 2 anos para pessoas pervertidas. Continua a história. Ela ganhava mais alugando sua filha por 1 hora do que poderia ganhar ela mesma em 1 noite. Tinha de fazê-lo, dizia, para sustentar o vício das drogas. Eu mal aguentava ouvir a sua sórdida história. Havia outra coisa, eu me sentia legalmente responsável, tenho que denunciar casos de abuso contra crianças. Mas naquele momento eu não tinha ideia do que dizer àquela mulher. Finalmente perguntei a ela se nunca havia pensado em ir a uma igreja para pedir ajuda. Nunca me esquecerei do olhar assustado que perpassou o seu rosto. Igreja? Ela exclamou, por que eu iria a uma igreja? Eu já me sinto terrível o suficiente, eles vão fazer que eu me sinta ainda pior. O que me feriu na história do meu amigo, Jansen continua, é que mulheres muito parecidas com essa prostituta procuraram Jesus, não fugiram dele. Por pior que uma pessoa se sentisse a respeito de si mesma, ela sempre procurava Jesus como um refúgio. Será que a igreja perdeu esse dom? Evidentemente, os desvalidos que recorriam a Jesus quando ele vivia na terra, já não se sentem bem-vindos entre os seus discípulos. O que aconteceu? Bem, Jansen está falando no contexto americano. Graças a Deus aqui no Brasil nós temos alguns flashes de bondade, de amor e de socorro, como a Cristolândia, que tem em São Paulo, e em várias cidades no Brasil, que igrejas em parceria com missionários de missões mundiais fazem um belíssimo trabalho de resgate de prostitutas que são dependentes de drogas e outras pessoas marginalizadas. Há igrejas que sozinhas fazem belo trabalho nessa área. Eu creio que a igreja, mais do que nunca, precisa ser despertada para esse dom, o dom da graça, a graça maravilhosa de Jesus. Lembra que David Simmons diz que as 2 causas principais dos problemas emocionais entre os crentes é o fracasso em entender e receber e viver a graça e o perdão incondicional de Deus. E o fracasso de distribuir esse amor, esse perdão e graça incondicionais aos outros, não importa quem. A mulher adúltera seria apedrejada se não fosse Jesus distribuir o seu amor, o seu perdão, a sua graça incondicional e dizer para ela, vai e não peques mais. Há muitas pessoas que têm encontrado com Jesus através do ministério de alguma igreja, de algum evangelista, de algum crente fiel e verdadeiro, e têm sido resgatados e têm ouvido aquela palavra de Jesus, vai e não peques mais, você não precisa mais dessa vida. A graça é um presente gratuito, é uma concessão divina, não é nossa, é uma doação de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 6 fala, se é pela graça, já não é mais pelas obras, é pela graça de Deus. Nós não podemos fazer nada. A lei abençoava o bom, mas a graça salva o mal. A graça de Deus vem para mostrar que há salvação para o mal, para o miserável, para o marginalizado. A graça é a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador. Ela está ligada a Cristo e à fé.
A graça começa com a morte e com a ressurreição de Jesus. Porque a graça veio através da morte de Jesus. Toda vez que nós vamos fazer alguma coisa que ofende a santidade de Deus, devemos lembrar: o meu pecado pregou Jesus lá na cruz. E devemos ir e não pecar mais. Se a graça vem pelo começo, e o começo é a morte e a ressurreição de Jesus, nós temos que pensar na ressurreição. Nós temos o poder de viver uma vida ressurreta com Cristo Jesus. Uma vida vitoriosa. O preço dessa redenção foi o sangue de Jesus que nos comprou. O preço é o sangue de Jesus, do Redentor, que morreu em seu lugar e morreu em meu lugar. Essa dívida foi paga. Essa dívida, essa demanda foi paga, foi efetuada por Jesus, e o preço foi o seu sangue. A redenção de Jesus Cristo é a redenção do nosso estado de cativeiro no pecado. Ela é uma natureza espiritual. Por isso ela não está em nós, por isso nós não podemos fazer nada por ela. Somente o Espírito de Deus pode fazer. Diz respeito à alma. Ela é tão completa, ela é tão eterna, ela é tão abundante, que Jesus foi convocado para essa obra. E Jesus se rendeu, se entregou em redenção por todos nós. Todas as bênçãos da graça que podem operar a nossa justificação. A sentença de morte que estava sobre nós, caiu sobre Jesus. Por isso ele justifica, ele satisfez toda a exigência da lei. A lei dizia: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o sangue de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, foi derramado lá na cruz. Todas as ofensas cometidas por nós, todos os pecados cometidos por nós, todos eles caíram sobre Jesus naquele dia triste e tenebroso. Foi a graça em Cristo Jesus, dando-se em sacrifício, obtendo a salvação e a justificação de todos nós. Não todo mundo, mas daqueles que creem, daqueles que se arrependem dos seus pecados, daqueles que ouvem a graça de Jesus e recebem a graça de Jesus, daqueles que sabem o que custou o sacrifício de Jesus lá na cruz, daqueles que entendem que a justiça divina exigiu o sangue, o derramamento de sangue para o perdão dos pecados, e o que satisfez a justiça divina foi o sangue de Jesus lá na cruz. Há uma história muito linda do hino mais famoso nos Estados Unidos. Eu creio que é o hino mais famoso no mundo inteiro. Escrito por John Newton. Amazing Grace. É maravilhosa graça em português, ou incrível graça. John Newton tem uma história muito, na primeira parte da sua vida, muito triste, muito sofrida. E ele era pastor de uma igreja na Inglaterra, uma igreja crescente em Olney, quando ele escreveu esse hino, Amazing Grace. E nesse tempo ele tinha uma esposa caridosa ao seu lado, ele estava desenvolvendo um bom ministério pastoral, ele estava cercado de pessoas amáveis, mas 25 anos atrás, a sua vida estava em ruínas. John Newton nasceu em Londres em 24 de julho de 1725. Seu pai era um capitão de navio mercante. O amava, mas era um homem muito severo, muito reservado. A mãe de John Newton morreu quando ele era uma criança ainda. E uma criança pequena. E o seu pai se casou com outra mulher e teve uma criança com aquela mulher. E eles dedicaram muito mais para aquela outra criança do que para John Newton. Isso levou John Newton a viver com os meninos de rua e aprender muita coisa e muita perversão. A mãe de John Newton era uma mulher muito atenciosa e cuidadosa antes de morrer. E ela havia ensinado as escrituras para Newton, capítulos inteiros da Bíblia, e havia ensinado hinos e poemas. Mas infelizmente, quando ela morreu, ele passou por essa experiência triste com seu pai e com a madrasta.
E então ele se deixou levar pelas influências de garotos pervertidos e começou a aprender coisas sórdidas e começou a trilhar caminhos maus e caminhos errados. Com 11 anos de idade, ele já estava fazendo viagens marítimas com o seu pai e aprendia rapidamente com os marujos a xingar, a amaldiçoar, a blasfemar. Durante 5 anos que se seguiram na sua vida, John Newton começou a refletir sobre a condição da sua alma, lembrando o que a mãe havia ensinado e como ele estava vivendo uma vida tão errada e aprendendo com pessoas tão distantes de Deus. Certa vez ele embarcaria num navio e ele não foi, o amigo dele embarcou naquele navio e o seu amigo morreu naquela viagem, afogado com toda a tripulação. John Newton viu isso uma providência de Deus. Ele ficou perturbado com sonhos que tinha e pensava na misericórdia de Deus e o que Deus reservava para ele na sua experiência. Passaram o tempo, passaram situações e dias, e Newton afirmou certa vez que ele considerava a religião como um meio necessário para se escapar do inferno, mas ele dizia que ele amava o pecado e não estava disposto a abandonar o pecado. Com 19 anos de idade, ele foi obrigado a se alistar na marinha para servir no navio de guerra. Durante algum tempo ele esteve ali, mas logo desertou. E quando ele foi preso, capturado, ele foi açoitado a bordo do navio, pelo comandante do navio, foi rebaixado de aspirante oficial, foi rebaixado, e ele entrou numa grande depressão e desespero, e ele tentava se lançar ao mar, cometer suicídio, às vezes ele planejava como assassinar o capitão que o havia humilhado tanto. E ele demorou muito, até que a situação mudou, quando o capitão do navio fez uma permuta, trocou ele e enviou ele por um outro navio para prestar serviços na África Ocidental. A época era a época de tráfico de escravos. Eu vou pular uma parte dessa história, uma parte muito longa, em que ele trabalhou como capturando, comercializando escravos lá na África. E depois, um tempo, ele ficou refém de um dos seus patrões, que o acusaram de ter sido corrupto. E ele sofreu 15 anos na África, mantido em cativeiro. A coisa que ele fazia capturando escravos, aconteceu com ele 15 anos preso como um escravo. E então, a história do seu pai, que providenciou um navio para buscá-lo. Mas esse navio foi atingido pela tempestade. Em 1748, uma violenta tempestade abateu sobre o navio e por pouco ele não afundou. Newton orou e pela primeira vez, depois de anos, ele fez uma oração. Ele temia estar à beira da morte. E se a fé cristã fosse verdadeira, então Deus iria ouvir, e de certo modo, ele sabia que não seria perdoado, ele tinha feito muita coisa errada, mas ele fez uma oração, ele começou a buscar a Deus. O capitão do navio queria lançá-lo ao mar, a exemplo da história de Jonas, porque ele havia blasfemado durante a viagem de Deus, havia blasfemado e feito muita coisa profana, zombado de fatos históricos do Evangelho, porque lembra, ele se perverteu indo por más influências durante a sua juventude e durante os anos que se passaram. Mas Newton atribuiu a sobrevivência naquela viagem, tanto dele como do capitão e de todos que estavam naquele navio, como um livramento de Deus. Ele começou a ler o Novo Testamento com grande interesse. E ele chegou à passagem de Lucas capítulo 15, lendo o relato do filho pródigo, e ele percebeu impressionantes paralelos entre a sua vida e a vida do filho pródigo. Em 1749, Newton zarpou como primeiro piloto de um navio negreiro. A essa altura, ele já havia esquecido novamente seu compromisso com Deus e novamente foi acometido por malária lá na África. E ele começou a refletir mais uma vez sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E meio delirante, enfraquecido,
Um dia ele levantou da sua cama e caminhou com dificuldade até um lugar afastado na ilha onde estava, e ele tomou uma decisão autoconfiante. Ele se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Escreveu Richard Cecil para que Deus fizesse com ele aquilo que fosse do seu agrado. Ao que parece, nada de novo acontecia em sua mente, exceto o fato de que ele agora estava apto para confiar e crer num Salvador crucificado. A incrível graça de Deus preciosamente se manifestou no exato momento em que John Newton creu pela primeira vez. Daquele momento em diante, a vida de Newton mudou gradativamente. Como acontece com a maioria dos crentes, e que todas as áreas da sua vida precisam ser transformadas pela graça de Deus. Bem, a história de Newton, pulando bem uma outra parte aqui, é uma história vasta, ainda que é um resumo que eu tenho aqui, é uma experiência de experimentar a graça salvadora de Deus. John Newton não tinha o menor receio de xingar, proferir palavrões, quando o raio caía no céu, blasfemava contra Deus do céu, zombava da Bíblia, ele ridicularizava a consagração daqueles que se consagravam a Deus, ele se envolveu com pessoas, praticava atos depravados, ele comprava e vendia seres humanos como se fossem objetos e mercadoria. Entretanto, John Newton mudou completamente após a sua conversão. Mais tarde ele se tornou pastor, exerceu o ministério pastoral por 23 anos. E ele trabalhou no combate à escravidão na Inglaterra. Ele compôs muitos hinos, centenas de hinos, inclusive hino intitulado "Quão doce soa o nome de Jesus", traduzido para o português, como um contraste ao tempo que ele blasfemava da vida religiosa. Ele manteve comunhão com algumas pessoas notáveis na sua época, como John Wesley, George Whitefield, e ele foi uma pessoa influente sobre o grande missionário inglês William Carey e William Cowper. Então, ele fez da sua vida o melhor depois da conversão. E como explicar tamanha transformação na vida de um homem assim, John Newton? Já velho e debilitado, ele explicou: minha memória praticamente se foi, mas ainda consigo me lembrar de duas coisas: que sou um tremendo pecador e que Cristo é um tremendo Salvador. É ele que escreveu este hino, Maravilhosa Graça. Deus aceita seu sofrimento, o sofrimento de Jesus, Deus aceita o sofrimento de Jesus como pagamento da dívida para qualquer pecador que se arrependa. Se você conhecesse a história de John Newton, talvez, e toda a história, a gente tem conhecimento de um pouco da história, talvez você diria: eu nunca vou perdoar esse homem o que ele fez. Ele batia escravos, ele torturava escravos quando estava transportando no oceano para vender, quando havia motim no navio, e ele queria descobrir quem é que está fazendo esse motim, ele torturava. Muitos escravos morriam naquelas viagens tão dolorosas, tão cruéis. Ele foi um homem muito mau antes da sua conversão. Mas Jesus sofreu na cruz como pagamento de dívida por todos os pecadores. Pela mulher adúltera que Jesus perdoou, ou por John Newton, que encontrou a graça e a redenção em Jesus Cristo. Nós obtemos essa salvação pela fé, como diz Paulo em Romanos 5:2. É pela fé e a graça de Deus. Como diz em Romanos 3:24, é pela sua graça que nós somos salvos gratuitamente. Essa graça maravilhosa, esse presente gratuito que está concedido a você e a mim, é a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador. É Ele que já fez a oferta justa para a justificação do nosso pecado.
Nós temos que aceitar que a graça começa com a morte, mas a morte de Jesus. E que a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia da nossa compra, da nossa redenção. É o sangue do Redentor que vale a nossa redenção. Isso é em Cristo. E Romanos 3:24 termina dizendo: em Cristo Jesus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não há nenhuma falha na redenção de Jesus. A redenção de Jesus é perfeita. A redenção que Jesus nos oferece é eterna. É como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos redimidos e jamais seremos expostos à venda como escravos novamente. Agora nós somos salvos e redimidos daquela escravidão no pecado. É como a palavra de Deus também diz em Romanos 6,15, agora nós estamos livres daquele jugo, e agora não tem mais poder sobre nós, aquele jugo, agora nós vivemos pela lei da graça, pela graça de Jesus. Ah, se não fosse Cristo, não haveria cristianismo. A graça é um lugar comum onde Cristo está. O verdadeiro cristianismo é uma expressão da maravilhosa graça de Jesus. Quando John Newton foi convertido, em vez de comprar e vender escravos, se tornou um defensor da libertação dos escravos. Um coração redimido, um coração cheio da graça de Deus. Encontrou o comum, o lugar comum dos crentes, dos cristãos, que é a graça de Deus. Ah, que a graça de Jesus seja contigo. Que essa oração, que essa bênção tão abrangente seja com você, seja com seus amigos, seja com seus familiares. Porque é nessa graça que nós compreendemos tudo o que é bom. É nessa graça que nós temos o penhor do começo da glória. E já podemos antever a glória de Deus que está preparada. E que Deus não nega agora nenhum bem, nenhuma coisa boa para você ou para mim. Porque nós estamos vivendo a graça de Jesus. Deus vivifica a todos nós por causa da sua graça. Essa letra no original inglês, com uma tradução que encontrei hoje, escrita por John Newton, diz mais ou menos assim: graça maravilhosa ou graça incrível, maravilhosa graça, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que me ensinou, que ensinou meu coração a temer. E a graça meus medos tirou. Quão preciosa foi a vinda, a aparição da graça de Jesus. Na hora em que eu acreditei, minhas correntes se quebraram. Eu fui liberto. Meu Deus, meu Salvador me resgatou. E como num dilúvio, sua misericórdia é amor sem fim. A graça incrível. O Senhor prometeu-me o bem. Sua palavra assegura minha esperança. Ele meu escudo e porção será. Enquanto a vida durar, minhas correntes se foram, eu fui liberto. Meu Deus, meu Salvador me resgatou. Amor, misericórdia, sem fim. Essa letra é muito expressiva, é maravilhosa. Hoje de manhã, o nosso Ministério de Música cantou uma outra versão traduzida que faz um resumo dessa música, dessa letra, chamada Preciosa Graça. Preciosa Graça de Jesus. Perdido me encontrou. Alguém perdido nessa noite? Jesus o encontra. Se está cego, Jesus o fará ver. Se está morto, Ele vivificará. Ele trará a vida novamente. É a graça que liberta. É a graça que livra do medo, do temor. Estamos passando a pandemia. Temos orado por pessoas com síndrome de pânico. Pessoas estão com medo de sair de casa. Estão aprisionadas.
E Jesus está dizendo, olha, podemos enfrentar 1000 lutas, podemos enfrentar 1000 dores, tentações, mas a minha graça liberta, a minha graça te basta, como Jesus disse para Paulo, Saulo, a minha graça te basta. Vamos receber a graça de Deus. Não vamos fracassar em receber a graça de Deus, em aceitar o perdão incondicional de Deus. John Newton lutou muito até entender que não poderia deixar, não poderia continuar vivendo sem receber a graça e o perdão incondicionais de Deus. Não vamos fracassar também em distribuir, em repartir essa graça, esse amor com as pessoas, para não sofrermos de problemas emocionais, para vivermos uma vida realizada neste mundo. Final da vida de John Newton, mais de 20 anos, foi pregando, ensinando, distribuindo, compartilhando maravilhosa graça de Jesus. Que os nossos dias aqui no mundo sejam para repartir, sejam para distribuir amor, perdão, misericórdia. Especialmente as pessoas marginalizadas neste mundo, aos enfermos, aos doentes. Disse Jesus, eu vim para os doentes, para os enfermos. Os sãos não precisam de médico. Precisamos distribuir essa maravilhosa graça de Jesus. Enquanto temos vida, enquanto temos tempo, que Deus nos abençoe. Amém.